ele pode ter, eu não sei como ele fez. Começou a gravar, né? Ok. Porque às vezes ele boicotou a gravação de qualquer pessoa, né? Ele não deixou habilitado, né? Mas eu acredito que esteja gravando. Ó, a gravação foi iniciada, ok? Então, vamos lá. Então, vou lá compartilhar novamente o meu PDF da apostila, que depois eu vou deixar para vocês, tá bom? Depois eu vou resumir tudo que eu falei num PDF só e vou deixar aí para vocês acompanharem, tá bom? Esse PDF é um resumo do livro da Valéria Iori, tá? Se você, quem tiver o livro da Valéria Iori, é um resumo dele, tá? Um resumo um pouquinho mais explicado. Então, nós estamos em matemática, métodos de matemática aplicada, a gente estuda EDPs, tá? A primeira particularidade de EDPs que a gente precisa para estudar esse método da separação de variáveis, que é o objetivo da nossa aula, é que nós vamos estudar EDPs lineares, ok? Esse método vale para EDPs lineares. Então, qual é a característica de uma EDP linear? Uma EDP linear, ela tem essa característica aqui, essa apresentação aqui, que está na equação 14, tá? Então, para a gente aprender EDP tanto de primeira e segunda ordem, o método que eu vou trabalhar com vocês hoje é para EDPs de segunda ordem, tá? O Alisson vai estar trabalhando EDPs de primeira ordem, já está, né? Trabalhando com vocês de primeira ordem, tá? O método é o método de separação de variáveis, ele é aplicado em EDPs de segunda ordem, tá? Então, e lineares, tá? Então, a característica da EDP que nós vamos estudar hoje, a resolução e encontrar a solução de uma EDP, ela tem que ser linear, tá? Então, ela tem essa característica aqui da equação 14, onde os coeficientes A e J são, não são, pelo menos alguns são não nulos, e a ordem da EDP é 2, tá? E nós vamos chamar a parte correspondente à EDP, nós vamos chamar esse operador aqui, que nos dá a EDP, de L, tá? L grifado aqui, né? O L e o U de F. O L vai ser o operador que que está descrito aqui na equação 16, tá? Então, nós temos uma função U, nós aplicamos o operador da EDP, que a gente chama de L, tá? E aí, esse operador, ele vai ser de ordem, de segunda ordem, tá? Porque nós vamos trabalhar com equações de segunda ordem. E linear, tá? Vai ser um operador linear. A gente chama o L de operador diferencial, tá? E nós vamos estudar o operador que transforma a função U numa EDP, tá? Certinho? Então, esse operador, para que a gente estude o método da separação de variáveis, ele tem que ser linear, tá? Essa definição de operador linear vem lá da álgebra linear, ok? Ele é um operador que vocês estudaram lá em álgebra linear, ele tem as características de álgebra linear. Então, o operador que, aplicado ao da equação diferencial parcial, ele tem algumas características que estão descritas aqui na definição 1.2. Então, seja ômega um aberto do Rn, e suponha que eu tenha as funções
A e J, BJ e C, todas elas contínuas no aberto, ômega, e tomando valores reais. Então, a gente define o operador parcial, né, que a gente chama de L, um operador que sai com domínio nas funções contínuas diferenciais, né? O operador aqui é o conjunto das funções que saem de ômega, que são diferenciais, né? K vezes, tá? E chega aqui no conjunto das funções contínuas, ok? E o operador L, ele é descrito dessa forma da equação 16, ok? Aqui, na equação 16, o D e o DJ são a derivada de ordem I de ordem J da função U. Aqui também é derivada de ordem J da função U. E aqui não tem a derivada, o C de x é apenas uma função de x, o BJ de x é uma função de x e o AIJ de x são funções não nulas, ok? O AIJ não nulo vai ser pelo menos um deles não nulo, tá? Porque a gente quer um operador de ordem 2 aqui das derivadas parciais. Então, pelo menos um AIJ não nulo. Respectivamente, CK, onde, ó, CK é o conjunto das funções K vezes continuamente diferenciáveis. E o C, sem o índice K aqui, são das funções contínuas. Então, quando a gente vai estar estudando o EDP, nós vamos estar estudando as funções U, né, a solução da EDP, vão ser funções U, que são funções K vezes diferenciáveis, ok? Alguma pergunta nessas definições que eu acabei de mostrar aqui para vocês? Eu acredito que seja só uma revisão do que o Alisson já trabalhou com vocês. Tá? Nenhuma pergunta, então vamos lá. E tendo um operador linear, tá? A gente associa uma EDP não homogênea, né? Não homogênea, quando o L, o operador aplicado à minha função 1, é igual a zero. Uma função, quando uma função homogênea, é quando é igual a zero, quando a equação 17 é igual a zero. E a gente começa a estudar a equação para resolver a solução de uma equação não homogênea, estudando a homogênea, tá? E a não homogênea, ela é o L de U igual a F. Essa é não homogênea, ok? Da equação 15. Então, vamos lá. Então, usando a linearidade do operador L, nós podemos escrever a função que é a solução da nossa EDP como uma combinação linear de outras funções UJ também, todas elas de classe CK. Essas funções UJ aqui, da equação 18, formam um espaço vetorial das funções que são soluções de U. Tá? Então, esse resultado